Beleza? Então vamos que vamos. Deixa eu colocar para gravar aqui e vou compartilhar. Então, vamos... Essa parte é mais tranquila, tá? Então vamos lá. Ó, então temos o seguinte. Vou colocar aqui para apresentar. Então, ó, algumas coisas que nós vimos aí nesse bimestre, tá? Nesse bimestre não, né? Nessas últimas semanas. Primeira coisa, movimento variado. Falou de movimento variado. É aquele movimento em que a velocidade ou aumenta ou a velocidade diminui. Ou seja, ele tem uma determinada aceleração. Bom, eu cheguei para vocês e falei dessa funçãozinha, né? Muita gente chama de equação, mas na verdade não é uma equação, é uma função. Lembrando que as duas coisas que sempre permanecem constantes do começo ao fim nessa função é a velocidade inicial. Então a velocidade pode aumentar o quanto ela quiser, essa é a velocidade final, mas a velocidade inicial sempre vai ter o mesmo valor para aquela determinada situação. Outra coisa é o nosso A, é a nossa aceleração. Então o que muda? É a velocidade final que ele atinge e o tempo, tudo bem? Então nós vimos, fizemos exercício do V, que é igual a V0 mais AT, fizemos exercício para tirar a velocidade inicial, para tirar a aceleração, para calcular a velocidade em tal tempo, determinado tempo, enfim, um monte de coisa ali. Tá, mas uma das coisas também que nós vimos foi o seguinte, a classificação do movimento, quando ele é retrógrado, quando ele é acelerado, quando é retardado, quando ele é progressivo, para classificar. Então, teve a classificação dos movimentos, tá? E outra coisinha foi a função horária, tá? Então, aquela primeira, essa daqui que nós vimos, essa daqui é da velocidade. Então, é a função horária da velocidade no movimento retilíneo uniformemente variado. Mas nós temos também a função horária, tá? Da posição, do espaço. Então, é essa daqui, ó. Essa maior que eu falei para vocês, que era uma função de segundo grau. S, que é igual a S0, mais V0t, mais AT ao quadrado dividido por 2. Ela é bem grande mesmo, tá? Então, vamos lá. O que é igual do começo ao fim que não vai mudar? Primeira coisa, o SO, o espaço inicial. Então, eu posso ir para qualquer lugar. Mas a posição, o lugar que eu saí, a posição inicial sempre é a mesma. Outra coisa que nós vimos antes, né, e agora também é a mesma coisa, o V0, a velocidade inicial, também vai ter o mesmo valor, tá? Então é uma constante. E a outra coisa é a minha aceleração. Ô Renan, mas a velocidade não está aumentando? Tá, mas ela está aumentando ou ela está diminuindo? Da mesma maneira. Então ela está sujeita sempre à mesma aceleração. Então o S0, a posição inicial, é uma constante, o V0, a velocidade inicial, é uma constante, e a minha aceleração também é uma constante. São as três coisas que são iguais, né, do começo ao fim nessa situação, nesse movimento ali. Tudo bem? Tranquilinho? E para continuar, hoje, então nós vamos falar, né? Ó, nós falamos, né, como que tira o S0, o V0 e a aceleração dessa funçãozinha. Tudo bem? Nós vamos falar sobre uma equação. Agora sim, é uma equação, chama equação de Torricelli. Então, o que é essa equação? O que ela tem de tão diferente ali? Ela tem o seguinte, nós vimos duas funções, uma da velocidade e uma do espaço, tá? O que Torricelli fez? Ele juntou as duas coisas, tá? Não vai precisar deduzir, tá? Pelo amor de Deus, não precisa. Você precisa utilizar, saber usar. Antes eu quero perguntar um negócio para vocês. Pessoal, tá clara essa parte da função da velocidade, da função dos espaços, sim ou não? Tá? Você fala assim, não, Renan, tá muito difícil, de verdade. A gente dá uma parada ali e a gente revisa. Tá tranquilo, pessoal? A da velocidade, a do espaço, para classificar o movimento progressivo, retrógrado, acelerado, retardado. Tá de boa? Tá de boa? Tudo de boa, professor. Tranquilo? Então tá bom. Essa parte, o que ele fez? Então assim, ó, eu fiz até a mão para ficar mais fácil para a gente visualizar. Lembra dessa funçãozinha que eu acabei de mostrar para vocês? Essa é a do espaço, tá? Da posição, do nosso S. Então assim, ó, S, que é igual a S0 mais V0t, mais AT ao quadrado dividido por 2. Então, função horária dos espaços
do movimento variado. Bom, eu falei também no começo da aula da primeira função que nós vimos também, da velocidade. V, que é igual a V0 mais AT. Cada uma tem uma determinada função, uma determinada serventia. Ah, se eu quero achar espaço, posição, vou usar de cima. Ah, eu quero encontrar a velocidade, vou usar de baixo. Aí o que Torricelli fez? Ele pensou e ele reparou o seguinte, que tanto essa função de cima como essa função de baixo, claro, são coisas diferentes. Uma é espaço, posição, e a outra é velocidade. Mas tem uma coisa que é igual nas duas. Ambas dependem do tempo. Ah, Renan, mas o tempo aqui está ao quadrado. Não importa, mas depende do tempo. Ah, da velocidade. Também depende do tempo. Então ele pensou o seguinte, eu quero gerar, eu quero criar, elaborar uma equação, tá? Não mais uma função, mas uma equação, em que eu posso determinar várias coisas, mas eu não preciso ter o tempo. Olha a sacada, olha o que ele fez. Tá vendo essa funçãozinha aqui da velocidade? V que é igual a V0 mais AT, ele isolou o T. Isolou o T. Então, o que ele fez? Não é mais V0? Passa para o outro lado, menos V0. Então, fica assim, ó. V que é igual V menos V0, que é igual a vezes T. Mas ele quer isolar o T, o tempo. Então, esse A que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, o que ele fez? Ele pegou a função da velocidade e isolou o T. Então, ficou assim, ó. T, que é igual a V menos V0, dividido pela aceleração. Olha o que ele fez. Nós não vamos fazer isso porque, né? Porque não. Ó, se você quiser fazer depois à tarde aí, você vai perder um tempinho fazendo continhas ali, mas você vai chegar numa determinada equação. Então, ele pegou, na da velocidade, isolou o tempo. Aí, o que ele fez? Ele veio para cá, ó, para essa dos espaços e colocou dentro desse T aqui, isso daqui, V menos V0 dividido por A. Tá vendo que esse T está elevado ao quadrado? Ele também pegou, colocou V menos V0 dividido por A e elevou isso ao quadrado. Dá trabalho? Bastante. Renan, eu preciso fazer isso em prova? Jamais, pessoal, não precisa. Só que foi dessa maneira que ele deduziu e chegou nisso daqui, ó. Isso daqui chama uma equação de Torricelli, tá? Então, o que você pode reparar aqui? Tem velocidade final? Tem. Lembra, sem a bolinha é a velocidade final. Tem a velocidade inicial? Tem. Tem a aceleração? Tem. Tem o ΔS, que é o espaço, que é a posição final menos a posição inicial? Tem. Só que a única coisa que não tem e tinha nas duas funções era o tempo. Então, na equação de Torricelli, você encontra velocidade, você encontra aceleração, deslocamento, mas ambas sem utilizar o tempo. Então, a partir de agora, se ele der um exercício e não te der o tempo, você pode utilizar essa equação. Essa não é função, é essa equação. Como que Torricelli chegou nisso daqui? Ele pegou a função da velocidade, isolou o t e colocou esse t dentro da função do espaço. Dá trabalho? Bastante. Nossa, vai dar muito trabalho. Por quê? Porque esse t, onde está a minha aceleração, ele está elevado ao quadrado. Então, você imagina se elevar v menos v0 dividido por a ao quadrado. Mas não precisa fazer isso. Mas o produto final, né, o resultado final, foi essa função. Ou melhor, essa equação. Velocidade final ao quadrado é igual velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. Lembrando que esse daqui é o espaço percorrido, que nada mais é do que o S menos o S0. Tudo bem? Então, essa é a famosa equação de Torricelli. Qual que é a vantagem dela? Oi, pode falar? Não? Ó, qual que é a vantagem dela? Que ela não tem o tempo, tá? Então, se você pegar um exercício e não tiver o tempo, o que você vai fazer? Você vai usar a equação de Torricelli. Aí vem aquela famosa pergunta. Ô, Renan, tem exercício que dá para fazer utilizando as duas funções e utilizando apenas a de Torricelli? Tem, tem. Você fica a seu critério. O que você acha mais fácil? Utilizar duas funções ou utilizar apenas uma equação? Muitas vezes você não vai ter tanto tempo. Então, você quer utilizar uma equação só. Não deu tempo, usa Torricelli, que é mais fácil, mais direto, mais objetivo. Lembrando uma coisa, pessoal. Sistema internacional. Velocidade, tanto a final como a velocidade inicial,
No sistema internacional é o metros por segundo. A aceleração, sistema internacional, metros por segundo ao quadrado. E o ΔS é o metro, que é o deslocamento, o tanto que ela percorreu. Tá? Então é importante ter as unidades no sistema internacional. Tudo bem? Tranquilo? Pessoal, dá uma olhadinha nessa equação de Torricelli, vê se tem alguma dúvida. De jeito nenhum, hipótese nenhuma, jamais você vai precisar deduzir isso daí, tá bom? Mas se você quiser, vai dar um pouquinho de trabalho, mas eu garanto para você que depois que você trocar esse t e colocar aqui dentro, você vai chegar nessa equaçãozinha ali. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas chega. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida nessa parte, nessa equação de Torricelli, onde não tem mais o tempo? Eu consegui eliminar o tempo? Sim, não, talvez. Está tranquilo? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo? Vamos fazer exercício, então? Bora. Vamos, então. Ó, pessoal, é bem tranquilo, tá? Quando fala assim, fala, nossa, o Renan, tudo para ele é tranquilo. Não, mas é mesmo, tá? Eu vou fazer alguns exercícios, vou mostrar como que utiliza essa equação. Então, nós vamos fazer exercício da própria apostila, aquela que o Vinícius disponibilizou para vocês, tá? Quando vocês pegarem a parte lá do PDF, fica na página 48, tá? E o primeiro exercício, ele fala o seguinte, ó. Essa é a famosa frase que você já tem para lembrar. Um avião parte do repouso. Quando ele parte do repouso, a minha velocidade inicial, ela é, meu VO, né, meu V0, é igual a 0. Tudo bem? Então, partiu do repouso, já sabe que a velocidade inicial ela é 0. Da cabeceira de uma pista que tem 900 metros para realizar a decolagem. Esse 900 metros é a distância que ele vai percorrer. Você pode chamar de S, mas como ele percorreu essa distância, foi uma variação, ele já nos deu o delta S. Tudo bem? A letrinha tá meio feinha, tá? Sabendo que ela tem uma aceleração de módulo constante igual a 2 metros por segundo. Então, ele já me deu o A, o valor da minha aceleração. A velocidade pode aumentar? Pode, mas sempre da mesma maneira. Está sempre sujeita à mesma aceleração. Qual é a sua velocidade de decolagem? Então, a velocidade com que ele vai subir lá, a velocidade final. Aí você pensa assim, tá? Então, ele partiu do repouso, velocidade inicial é 0, percorreu 900 metros. Quando ele chegou nos 900 metros, eu quero calcular a velocidade que ele atingiu ali. Ele deu aceleração? Deu. A aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. A única coisa que ele não deu foi o tempo. Bom, ele quer calcular a velocidade final. Bom, ele deu V0, deu aceleração, deu ΔS. Ué, eu consigo encontrar essa velocidade. Ah, Renan, tem como fazer utilizando as funções? Tem, mas vamos usar de um jeito mais direto, mais fácil. Usar a equação de Torricelli, que diz o seguinte, ó. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a minha aceleração vezes o meu ΔS, que é meu deslocamento. Tudo bem? Então fica assim, ó, V ao quadrado que é igual. Qual que é a minha velocidade inicial? Ele partiu do repouso. Se ele partiu do repouso, a minha velocidade inicial ela é 0. 0 ao quadrado é 0. Mais 2, tá? Isso aqui é uma constante, sempre vai ser esse 2. Vezes a minha aceleração. Quanto que é a minha aceleração? 2. Tudo bem? Está no sistema internacional? Tá, metros por segundo ao quadrado e o deslocamento em metros. Não preciso converter nada, não. Então, ficou 2 vezes 2 da minha aceleração, vezes o 900, que é o meu delta S, que vai ser a distância que ele vai percorrer, né, lá na pista. 2 vezes 2 dá 4, tá? 4 vezes 900, 3.600, tá? 3.600 mais 0 ao quadrado é 0, vai dar 3.600. Tudo bem? Só que o que a gente tem que lembrar? Que na equação de Torricelli, as velocidades são sempre elevadas ao quadrado. E como que eu tiro esse quadrado daqui? Esse quadrado, ele vai passar em forma de raiz do outro lado. Ou seja, velocidade é igual a raiz quadrada de 3.600. Então, velocidade é igual a 60 metros por segundo. É essa velocidade que o avião vai atingir depois de percorrer 900 metros da pista, quando ele está sujeito a essa aceleração
de 2 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo, pessoal? Sim ou não? É mais fácil usar as funções ou usar a equação? A equação é mais direta, né? Ah, mas tem caso que eu vou ter que usar a função? Vai, quando ele pedir tempo, você vai ter que usar a função. Só que na maioria dos exercícios, quando não dá o tempo, usa a equação de Torricelli, que é muito mais claro, mais fácil, mais direto e é mais tranquilo para a gente encontrar a resposta final ali. Tranquilo, pessoal, esse exercício 1? Alguma dúvida? Muito fácil, tranquilo? Sim, não? Tá? Sempre a velocidade vai ser elevada ao quadrado, tá? Sempre, sempre, sempre. Então, essa questão de tirar sempre a raiz quadrada é uma coisa comum que nós vamos realizar, tá bom? Tranquilo? Vamos fazer mais um, então, tá? O exercício 2, opa, diz o seguinte. Agora, você já bateu o olho ali, você já viu que a distância está numa unidade e a velocidade está em outra. Ele fala o seguinte pra gente, ó. Um motociclista viaja em uma rodovia a uma velocidade de 108 km por hora. Ele está com essa velocidade. Então, esse 108 km por hora não é a velocidade que ele vai atingir, é a velocidade inicial, 1000 V0. Tudo bem? O piloto passa por uma placa que indica um posto de combustível a 100 metros. 100 metros é a distância, é o nosso delta S. E ele continua e nos diz o seguinte: e começa a reduzir uniformemente sua velocidade até atingir a velocidade de 36 km por hora. Tudo bem? 36, então, vai ser a velocidade final que ele vai atingir em frente ao posto. Qual foi a desaceleração? Então, não é uma aceleração, é uma desaceleração, está diminuindo a velocidade em metros por segundo ao quadrado do motociclista. Então, eu preciso calcular, pessoal, a minha desaceleração. Primeira coisa que você tem que fazer, primeira coisa que você vai ter que encontrar. Ele deu a velocidade inicial e deu a velocidade final, ambas em quilômetros por hora. Lembra lá? Para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, você vai ter que dividir por 3,6, tá? Então, você tem que pegar o 108 e dividir por 3,6. E você vai ter que pegar o 36 e dividir por 3,6. Sempre é o 3,6. Lembra da nossa aula lá presencial no comecinho do ano? Bom, então vamos lá. 108. Se você pegar o 108. Aqui, ó. 108. Opa. 108. Nossa, tá meio difícil para escrever aqui. 108. E dividir por 3,6, essa velocidade que está em quilômetros por hora, eu vou passar para metros por segundo. 108 dividido por 3,6, eu encontro uma velocidade de 30 metros por segundo, tá? Então, sempre é o fatorzinho 3,6. Lembra que eu mostrei para vocês lá por que é 3,6, tá? E a mesma coisa para essa velocidade. 36, dividido por 3,6. 36 dividido por 3,6, eu encontro 10 metros por segundo, tá? Então, essa vai ser a velocidade inicial, o meu V0, tudo bem? Aqui, ó, V0. E aqui o 10 vai ser a minha velocidade final, tudo bem? Então, agora a gente vai aplicar na equação de Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes o ΔS. Tudo bem? Qual que é a velocidade final? A velocidade que ele atingiu. Foi aquela velocidade que ele atingiu quando chegou na frente do posto. Então, ou seja, 10 metros por segundo, convertido certinho. Então, coloquei aqui, ó, 10. Só que tem que colocar 10 e elevar ao quadrado, porque a velocidade é ao quadrado. Que é igual à velocidade inicial. Bom, qual que é a velocidade inicial? Aquela velocidade que ele tinha, né? Antes, né, de começar a desaceleração, que era de 108 km por hora, que nós convertemos e chegamos no valor de 30 metros por segundo. Então, é 30 elevado ao quadrado, mais 2 vezes o A, que é a minha aceleração ou a minha desaceleração que eu quero encontrar, vezes o ΔS, o quanto que ele teve que andar, o quanto que ele teve que percorrer para ter essa diminuição da velocidade.
Então, ele teve que andar um ΔS, né? Uma distância de 100 metros. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer agora vai elevar os quadrados, tudo bem? Então, ó, 10 vezes 10, 100, igual 30 elevado ao quadrado. 30 vezes 30, 900. Mais, número multiplica número. 2 vezes 100, 200. 200 vezes o A, que é a minha aceleração. Então, número com número, letrinha com letrinha. Só tem uma letrinha com o A, né? Então, a gente vai deixar ela aqui. É mais 900. Ele passa para o outro lado, menos 900. Então, ficou lá 100 menos 900, que é igual a 200 vezes A. 100 menos 900, e eu vou ter menos 800. O 200 ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Aí você fala assim, não, mas vai ficar negativo. Vai ficar negativo porque é o quê? É uma desaceleração. Não é uma aceleração. Por isso que vai ter o sinalzinho de menos ali. Menos 800 dividido por 200, corta 2 zeros aqui, corta 2 zeros aqui. Menos 8 dividido por 2, eu encontro uma aceleração, ou melhor, uma desaceleração, de menos 4 metros por segundo ao quadrado. É negativo, porque ao invés da velocidade aumentar, à medida que o tempo está passando, essa velocidade diminuiu. Tranquilo, pessoal? Fácil essa equação de Torricelli? Ficou claro por que eu elevei ao quadrado? Por que eu converti? Sim, não? Ficou alguma dúvida? Tá? Se ficou alguma dúvida, pode falar, tá, pessoal? Não fica com vergonha, não. Tá bom? Tá muito rápido? Tá dando para entender? Importantíssimo isso daí, tá, pessoal? Ó, vou fazer mais um, então, pra gente finalizar hoje. Ó, fazer o exercício 3, que nos diz o seguinte. Um ciclista está com uma velocidade de 4 metros por segundo. Se ele está com essa velocidade, é a minha velocidade inicial, meu V0, tá? A minha velocidade inicial, 4 metros por segundo. Quando ele imprime uma aceleração constante de módulo 1,8 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, esse é o valor da minha aceleração. A aceleração positiva, porque a velocidade vai aumentar. Aí ele fala assim, ó, qual o deslocamento do ciclista? Então, se ele quer o deslocamento, ele quer que a gente encontre o ΔS, tudo bem? Se ele adquirisse uma velocidade final de 14 metros por segundo. Velocidade final é o nosso V, né? Então, aqui, ó. Então, ele deu a velocidade inicial que ele tinha antes dessa aceleração, 4 metros por segundo. Aí ele tem uma aceleração de 1,8 metros por segundo ao quadrado, positiva. Ele quer que encontre a distância, o ΔS, quanto que ele vai percorrer quando ele atingir uma velocidade final de 14 metros por segundo. Novamente, ele deu todos os dados, só não falou nada de tempo. Quando ele não fala de tempo, vamos para a Torricelli. Equação de Torricelli, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes ΔS. Então, a velocidade final que ele vai atingir é uma velocidade de 14 metros por segundo. Ó, metros por segundo e metros por segundo ao quadrado. Tudo no sistema internacional, não precisa converter nada ali, tá tudo certinho, bonitinho, belezinha. 14 ao quadrado, que é igual à velocidade inicial, que ele tinha antes dessa aceleração, que é de 4, então 4 elevado ao quadrado, mais o 2, tá, da própria equação, vezes a aceleração, que é de 1,8, positiva, porque está aumentando a velocidade, vezes o ΔS, que é a distância que ele vai percorrer. Primeira coisa, vamos elevar os quadrados, tá? Então, 14 vezes 14, 196, que é igual a 4 vezes 4, 16, tá? Mais, número multiplica número. Então, eu tenho aqui, ó, 2 vezes 1,8, 3,6, vezes o ΔS. É mais 16, tá sozinho, só tem número, então ele tem que ficar com o outro número. É positivo, passa para o outro lado, negativo. Então, eu tenho 196 menos o 16. 196 menos 16, eu tenho 180, que é igual ao 3,6, que já estava aqui, vezes o ΔS. O 3,6, ele está multiplicando, ele vai passar do outro lado,
dividindo. Então, se eu pegar o 180 e dividir por 3,6, eu vou encontrar um ΔS, um deslocamento de 50 metros. Ou seja, para esse ciclista que estava com uma velocidade de 4 metros por segundo, a atingir uma velocidade de 14 metros por segundo, com essa aceleração, precisa percorrer uma distância, né, um deslocamento de 50 metros ali, tá? Então, importante, pessoal, primeira coisa, ver o que é a velocidade inicial, qual que é o A, qual que é o ΔS. Primeira coisa, tirar os dados, ver o que você precisa encontrar, tá bom? E o que você já tem. Depois, ver se está tudo no sistema internacional. Ah, não está. Então, o que você tem que fazer? Converter. Se é deslocamento, tem que passar para metros. Se a velocidade está em quilômetros por hora, tem que dividir por 3,6 e passar para metros por segundo. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Sim, não, talvez. Tranquilo essa parte de Torricelli. Próxima aula a gente vai continuar, tá? A gente vai resolver mais alguns exercícios para fixar melhor esse conteúdo. Aí com isso a gente finalizou, tá? Então essa parte de movimento variado. Era um conteúdo bem extenso mesmo, mas aí a gente finaliza com essa parte de Torricelli e vai utilizar todas as equações que nós chegamos, as funções que nós chegamos, só que em outras situações ali. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então por hoje é só. Daqui a pouco eu vou colocar essa aula lá no positivo, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda mensagem, manda e-mail, não fica com vergonha, tá? E finalizamos. Quem não colocou o nome na chamada, tá? Coloca o nome agora, não esqueça. E abração, pessoal, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana para vocês. Estamos aí, tá bom? Abração, tchau, tchau, até a nossa próxima aula.